Fala, trader, tudo bem com você? Então vamos para mais um Clareando o Mercado. Hoje, dia 16/11 de 2023, aqui comigo, de segunda a sexta-feira, lendo o preço, marcando os pontos importantes e ensinando um pouquinho cada dia a vocês como ler o preço, como operar o price action, utilizando apenas os candlesticks. Então, eu estou aqui no mini índice, vamos ver o que aconteceu, né? Como nós estudamos ontem o mercado, nós medimos a liquidez, né? E a gente tem desde domingo aqui já o nosso alvo marcado na alta, né? Confirmado. Depois que ele rompeu todos os topos lá do mensal, do semanal, já confirmamos isso, né? E aí, pela liquidez que nós calculamos ontem, a gente viu que ele precisaria fazer uma correção pequena, porque já estava calculado para chegar no alvo, certo? E assim ele fez hoje, né, gente, sem nenhuma surpresa, ele não puxou uma liquidez maior, poderia sim puxar até esses pontos, só que ele teria que recalcular os lotes, né? Fazendo apenas essa correção, ele não precisaria recalcular nada, né? Era só seguir mesmo. A gente marcou esse ponto aqui, né, que seguraria ele antes de pagar o alvo, realmente segurou, jogou ele no topo rompido, né? Que isso daqui era uma resistência, virou um suporte. Aqui vocês tiveram uma entrada para pegar o V, porque correção no topo anterior, ele fecha o V. Fez o rompimento e deu continuidade, só não terminou de pagar o alvo final, porque acabou o pregão. Ah, Laine, muito legal, estava tudo desenhado, né? E aí, como é que a gente operou isso? Como é que a gente opera essa, mesmo sabendo a provável movimentação do preço, como é que a gente opera essa oscilação? Então, vamos lá. Partindo da abertura, ele já abre, gente, aqui na resistência, né? No nosso ponto 124,575. Tenta fechar acima, não consegue. Então, perdendo a mínima aqui, você já tem uma entrada, tá? Para fazer, até a origem do movimento. Mas, como eu sempre falo para vocês, vocês não precisam fazer todas as entradas, poderia pegar até aqui. Partindo daqui, eu já dependo de rompimento desses fundos, então não posso pegar. Ou você espera o mercado mostrar o dinheiro, né? Estar capitalizado para você fazer boas operações. Como eu sempre falo com vocês, quando o mercado está capitalizado, não importa se você vai pegar a continuidade depois do pullback ou se você vai pegar o retorno à falha, você sempre terá um bom movimento, tá bom? Então, aqui ele apresenta um capital na queda, certo? Chega a fazer um pullback para aceite na mínima do 10, dá o aceite e falha. Falha porque ele não paga essa liquidez, que jogaria ele mais ou menos até aqui, né? Poderia jogar no suporte, não paga a liquidez, faz um fundo duplo. Quando vocês veem isso daqui, vocês já sabem de qual é salteado, porque eu falo todo dia, né? Vocês vão fazer o quê? Superou a máxima, vocês vão operar a falha. Pega o montante que eu peguei para cair e me devolve meu dinheiro, tá? E aí ele te devolve já até mais, né? Te devolve lá na resistência, ok? E aí, que mais? Ah, Alain, eu não sei ainda identificar a falha, não sei identificar a falha, mas eu sei identificar a exaustão do movimento, a reversão. Então, eu espero, assim que eu identifico o fundo duplo, a falha da continuidade, eu espero ele perder a última movimentação de queda, certo? Então, eu vi aqui que o 14 superou, né? Então, a demanda é maior do que a oferta. Quando a demanda é maior do que a oferta, e a gente tem um fundo duplo, uma última movimentação, a gente está falando de um processo de reversão. E esse processo de reversão precisa ser confirmado com um pullback, tá? A gente compra na mínima e sai no suporte. Então, pegou a operação do mesmo jeito. Ou você pegaria já antecipado aqui, ou você esperaria o reteste para pegar aqui, tá? Nenhuma novidade por enquanto, né? Gain, teve um aceite aqui? Bom, aqui, ó, para quem pegou direto aqui no aceite, vamos falar de onde deu o stop também, tá? E como vocês saem. Então, vamos lá. Quando ele dá, isso aqui eu tô falando nos 5 minutos, acredito que no 15 não tenha dado isso, né? Mas quando ele dá, faz essa impulsão aqui, ó, perde a mínima do 4, isso sim é um aceite. Superou a máxima do 5, o que que ele faz? Superou a máxima, não pode superar a máxima, tá? Você zera a sua posição. Qual seria o seu stop? Se você entrou na mínima do 4, o seu stop na primeira máxima superada é na máxima do 7. Então, o seu stop... eu estou medindo o stop com o Fibonacci, tô doido, peraí. Tanta hora, toda hora puxando essa fibo. O seu stop, você entrou na mínima do 4 e você sai na máxima do 7.
Seu stop é de 48 pontos, tá? Se você não pegou a queda, você tem que saber a hora que o mercado não vai pagar a sua operação. Ele começa a fazer um PLS, lateralizar. Se ele lateraliza e supera a máxima, a gente tem a formação de uma falha num PLS. Então, ele devolve o montante. Só que ele pegou só o 6, né, gente? Ó, ele pegou só o 6 para cair, tá? Então, ele vai devolver só o 6, tá? Então, você projeta o 6 e pega aqui, ó, 100% da sua devolução também cravada, tá? Ah, mas eu não vi que o 6 já estava devolvendo, eu só vi na hora que ele foi no 9. Então, você pega a devolução da mínima do 9 até a máxima do 8, que foi a segunda tentativa dele. Segunda tentativa, tá? E vai lá também, paga o seu alvo do mesmo jeito. Tudo bem? Ah, Laine, mas como eu comprei na máxima do 7, ele voltou aqui, ó, de novo, eu não quis, eu estopei de novo, eu fiquei fazendo um zigue-zague. Não. Se você entrou aqui sabendo que ele está devolvendo o lote, você tem que aguardar a posição. Se bem que, na verdade, não, ele fez a mínima depois, né, gente? Ele não deu esse retorno aqui, foi depois, tá? Então, tá tudo certo. Você teria pego essa alta, né? Essa altinha aqui, ó, da devolução da primeira tentativa de impulsão, esse pedacinho, e depois ele devolve mais esse montante na segunda tentativa e te dá mais esse pedacinho. Tá, mas eu não gosto de operar dupla falha, essas coisinhas minúsculas assim, não. Eu espero a reversão. A reversão é muito mais segura, né? Porque ele reverte, ele faz pullback. Uma reversão para desreverter é muito raro. Então, por isso que essa operação aqui é uma operação com 98% de assertividade, né? Principalmente quando ele reveste fazendo uma lateralização. A gente está trabalhando com um PLS. Então, é uma operação muito assertiva, tá? Desde que você saiba os pontos, né? Se você não deixa o gráfico voltar contra você. A partir do momento que ele faz uma reversão, olha, ele já faz realmente a reversão do movimento, tá? E aí ele passa para a zona de comprador, te dá um aceite para ir até o ponto que estava marcado. Ele vai mais, né? Porque ele está pagando a liquidez. Então, muitas vezes a gente tem um suporte, mas ele vai além para pagar a liquidez, né? Então, se eu colocar essa demanda a partir do momento que ele rompe o suporte, né? Então, ele paga a liquidez toda, tá bom? E aí ele não consegue se manter aqui acima, né, gente? O que vocês esperam quando está operando assim pontual, né? Para quem está operando macro, está segurando a posição até agora, né, gente? Desde domingo eu passei a posição, né? Está comprado desde segunda-feira, ainda está segurando a alta inteira, né? Mas quem está operando pontual, de suporte e resistência, a escadinha, né? Então a gente trabalha assim. Então, quando o preço ele faz essa tentativa de rompimento, ele volta e falha. Nessa falha, ele fala: não, eu sou vendedor, então você precisa fazer um pullback aqui para me dizer que ele é vendedor. Ele faz um, não perde a mínima, faz outro e perde a mínima. Então, ele te dá a entrada para você sair na origem. Que origem? Origem do movimento que tentou impulsionar a alta, tá? Tentou impulsionar a alta. Essa origem do movimento segura o preço, aqui dá um reteste no topo anterior, te dá uma entradinha em V. Na nova tentativa de rompimento, a gente aguarda um pullback, ele faz um candle de indecisão, em seguida, ele faz um candle negativo e a gente aguardando o pullback e nada. Ele vai lá e passa para a zona do vendedor novamente. Porém, dessa vez ele não te dá o aceite, né? Aqui ele passa direto e vai lá retestar o fundo. Ok, então ele te dá um aceite aqui, ó. Depois que eu passei para a zona do vendedor, eu fui lá e retestei. Então, aqui na mínima, vocês vendem. Pagou a liquidez? Não. Vamos ver se pagou a liquidez? Não paguei a liquidez. Vou pendurar essa dívida. Vai pendurar nada, você vai pagar agora. Peraí, o mercado ele paga. Então, eu fiz essa oferta, né? Eu fui para o aceite, eu tenho uma liquidez e eu não pago essa liquidez. Aqui ele pagou 50% só da liquidez. Então, na superação da máxima, você tem uma compra para fazer, para pegar a devolução do que ele pegou e não te pagou. Pendurou a dívida, você cobra ela na alta, tá? É uma coisa, essa dívida pendurada assim, é coisa que ele paga na mesma hora, instantes, tá? Ó. Então, ele crava aqui 100% do seu montante devolvido, tá bom? Ah, Lane, mas eu não sei operar dupla falha, ainda não aprendi. Você fala todo dia, mas eu não aprendi. Eu só opero depois que ele faz a reversão. Eu identifico a dupla falha.
mas eu só opero depois que ele faz a reversão. Então, nós temos uma última fluidez do movimento, oriundo de uma tentativa de oferta. A gente tem aqui novamente um fundo duplo, mesmo contexto que eu analisei com vocês lá embaixo, ele supera a máxima, nós temos a devolução desse movimento. Ok? Se você não pegou a devolução do movimento, você espera ele fechar acima, confirma que isso daqui virou exaustão do movimento. Essas duas barras poderiam ser apenas uma barra só. Então, ela é considerada exaustão a partir do momento que este candle fecha acima. Eu preciso de um pullback de aceite, ele faz o pullback, supera a máxima e faz o pagamento do 100%, tá bom? Não importa, você não precisa pegar na dupla falha, você pode pegar só depois que reveste, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu tento ser comprador novamente. Vou de novo. Gente, tá difícil, hein, de passar esses 125 mil. Será que dessa vez ele vai? Então, a gente entra agora aqui num processo de lateralização, né, gente? A gente fez um processo de lateralização aqui, onde ele fica buscando de origem a origem. Você fica comprando e vendendo, até que ele consiga sair daqui, tá? E como é que é isso? Comprando e vendendo, comprando e vendendo. É fazendo isso que eu tô falando com vocês, ó. Tenta superar, não consegue, passa para baixo. Precisa de um pullback para chegar até aqui. Não faz pullback, não perde nenhuma mínima. Supera aqui, ó. Dá um aceitezinho no 47, supera, devolve 47. Aqui ele faz o aceitezinho na mínima, ó, não consegue seguir, devolve para baixo de novo. Aqui ele já vai direto, né? Já vai direto até o ponto de topo novamente. Não deu entrada aqui, não deu entrada. Superação da máxima, ele vem fechar o V. Por quê? Porque a gente já está fazendo o todo do movimento. O nosso ponto importante, né, que a gente tem marcado aqui bem nítido, né, que é um topo, tá? Então, aqui não tem dúvidas que é um topo. Toda vez que ele rompe e retesta o topo anterior, a gente está trabalhando com uma entrada em V. Ele vem fechar o V, buscando a origem do movimento. Quando ele rompe, faz o pullback, aí ele vem pagar toda a liquidez, né? Aí aqui não deu mais nenhum stop, nenhuma falha, nem nada, né? Ele já resolveu ir pagar o alvo. Se a gente considerar a primeira demanda aqui, ó, a puxada que ele fez aqui, ele mostrou um dinheiro bom, né? Aqui é a hora de vocês entrar, ó. Eu mostrei um dinheiro bom. Mesmo se pegasse a falha, seria maravilhoso. E ele dá o aceite, olha, dá o aceite aqui na máxima do 68, então ele já te dá 100% já lá em cima, já, tá vendo? Tá? Ele, como eu tô falando, só não terminou de pagar o alvo porque acabou o pregão. E aí ele só dá continuidade na tendência, não tem mais nada aqui para falar, né? Quem está operando no 15 minutos, já fica, aqui já dá para ver claramente a formação do PLS para encerrar o movimento de correção, né? Ficou muito bem, muito claro, muito bonito, né? Aqui a gente não tem aceite, não tem aceite, não tem aceite, aí em nenhum momento não tem entrada, tá vendo? Eu tento passar para cima e não tem um aceite. A única hora que ele libera a entrada para você é aqui, ó, faço o pullback, eu dou o aceite e vai embora. Ou seja, a única hora que ele dá a entrada é a hora que ele vai. Por quê? Porque a gente está falando de já um candle já que entende mais o negócio aí. A gente está falando de 15 minutos, já entrou na faculdade já, entendeu? Já sabe ler. Então, gente, vamos ver então como ficamos hoje. Vamos dar uma olhada no diário. O índice, né? Como eu disse, nenhuma surpresa. Até o ponto de reteste foi igual o desenhado, né? Ele não fez nada, nem nada contra a especulação. Precisava de um reteste mínimo, fez o reteste mínimo, subiu. A gente sabia que aqui ia segurar, segurou, rompeu para terminar de pagar o alvo. A gente acredita que ele termina de pagar amanhã esse alvo, né? Se não for direto, ele quer fazer correção, deixa ele fazer correção para depois ir lá. A gente vai fazer as mesmas coisas, tá, gente? Se ele vier fazer correção, o ponto já continua aqui o mesmo, ó, 125 mil, tá? A gente não tem mais nenhum ponto, tudo bem? Para falhar antes de pagar o alvo, ele tem que perder aqui. Não, peraí, para falhar, deixa eu ver, eu tenho que ver nos 60 minutos. Para falhar para falhar antes de pagar o alvo, que eu acho muito difícil, ele tem que perder isso aqui, ó, tá? Na verdade, ele tem que perder os 124.575 para começar a querer cair, tá? Só perdendo aqui. Aqui, ó, é o último movimento da alta, ele tá bem grande para perda, tá vendo? Ó? O último movimento da alta pelo 60 é o movimento todo. Se você estava operando nos 60 minutos, aí você quer pegar só a liquidez do dia, dos 60 minutos, teria pego aqui, ó, da mínima do 1, do 60, até a mínima do 5, né? É a liquidezinha que ele puxou do dia, tá? E aí, ó, ele crava a liquidez 161,8 do dia, por isso que ele não foi mais. Hoje, ele colocou só esse dinheiro no mercado, vocês estão entendendo?
Quando ele fez essa lateralização, ó, não teve muita injeção de capital, porque geralmente quando ele lateraliza, ele paga mais do que a liquidez, né? Porque nessa correção de 33, essa correção power trend, ele injeta capital para poder chegar. Só que a injeção de capital que fez aqui, a gente estava vendo que foi pouca, né? Só deu força para ele chegar até 161. Então, se ele pagou além do 100%, pagou 161, tá bom? Agora, se a gente considera a projeção do macro, que a gente já vinha estudando, né? A gente tem os mesmos pontos. Deixa eu colocar no H4, para a gente ver. Novamente, né, pessoal? Eu não vou fazer marcações novas. O preço já está desenhado, já, né? Faz tempo. E ele só vem seguindo o desenho, tá? Olha, fez esse fundo novo hoje, que era a correçãozinha que a gente esperava, né? Agora ele deu aceite aqui, olha. Se eu considerar essa mínima aqui para ir lá no alvo, tá? Ó, certinho. Continua o 61,8, ele continua dando para a gente alvos maiores. Alvos maiores. Ele tá falando para a gente o tempo inteiro que vai estourar a PHR. Se não estourar, a gente está falando aí a gente está falando de falha, né, gente? De falha do movimento. Ele cai muito, muito, muito. Eu espero que ele consiga realmente estourar esse PHR, tá? E aí, ele vai para onde, Elaine, se ele estourar esse PHR? Se ele ultrapassar isso daí? Vamos ver o que a gente tem de marcação aqui, então, né? Alvos mais para cima. Para baixo, a gente já tem tudo, né, gente? A gente já tem tudo. Eu vou marcar mais esse pontinho de reteste que eu tô vendo aqui, caso ele queira corrigir um pouco, tá? A gente vai ter esse pontinho de reteste aqui, então eu já vou marcar para vocês. Sempre vocês sabem que ponto de reteste eu marco, né? Ponto de reteste eu marco, ponto de alvo eu não coloco no caminho para não atrapalhar muito vocês e vocês ficarem com medo de segurar o alvo por conta desses pontos, né? Então, eu vou deixar aqui 125.535 ponto para reteste, tá? Passando, se ele realmente queira ultrapassar o alvo, né, que é um alvo bem considerável, um alvo do mensal, né, gente, esse ponto aqui que a gente marcou, então aí se ele superar, aí ele vai ter esse topo aqui do H4, tá? Esse topo do H4, ele vai ter mais, aí a gente vai começar a marcar, aí vai ter outro, essa barreira aqui, ó, com 127.662 e finaliza aqui. Finaliza aqui. Agora, partindo daqui, aí pronto. Aí ele está fazendo um mega topo histórico, né? E ainda tem mais pontos aqui para cima. Eu vou deixar já tudo marcado, porque o 100% está dando lá em cima. Vai que ele estoura, né? Se a gente olhar no... A gente viu essa projeção e tudo isso que eu estou falando aqui, a gente viu no mensal, não foi? Então, deixa eu voltar no mensal. Olha, ele já encerrou todo... Aqui ele finaliza o pagamento, olha, do mensal no 126.300, que é o nosso alvo. Então, se ele ultrapassa aqui, ó, ele já está ultrapassando essas regiões muito forte de topo, de venda, muito forte, ó, que o preço nunca conseguiu fechar acima, só pavio aqui, tá vendo? Ó? Só pavio. Então, ele está querendo projetar para romper isso aqui, tá? A projeção dá, mas a gente não pode ainda. A gente depende que ele ultrapasse esse ponto, né, que é a zona de venda fortíssima, é uma zona neutra, né, onde vai ter uma briga aí para depois ele fazer isso, subindo. E se daqui ele já começa a cair, aí ele volta lá no centro, aí se cair daqui, obedecer, batendo aqui, obedecendo, aí você já vem retornando os alvos dele, já passa a ser, ou seja, já pagou o alvo da alta, né? Então, se bate no alvo da alta e volta, aí os seus pontos de alvo principal vai ser 124.575, o segundo vai ser 122.850. Passando aqui, aí ele precisa de reverter topo. Vai ter que fazer pullback, reverter topo e vem buscando tudo de novo as linhas de baixo. Aí como volta sendo alvo, aí eu já vou remarcar isso daqui, porque a gente já não precisa desse monte de linha. Porque aí já volta como alvos, não como reteste mais, tá? Volta como alvo, e não como reteste. Então, ó, naquele ponto que eu marquei, a gente vê que ele passou, ó, rompeu, reverteu, tá? Ele conseguiu reverter, fez o pullback já para aceite, tá? Para continuar, tá bom? Então, é isso. Eu tô falando rápido porque é tanta coisa que eu vou lembrando assim, que vão me perguntando, às vezes eu não consigo responder, e muita coisa eu deixo para responder no fechamento. Eu falo, pessoal, assiste o fechamento, que muitas perguntas eu vou responder lá, tá? Porque realmente, às vezes eu não consigo responder tudo, tá?
Então, como tá o pessoal que está estudando, o aluno também está assistindo o fechamento, eu já deixo para responder aqui e já também pode ser a dúvida de vocês também, né, gente? Então, vamos lá. Agora vamos para o dólar, né? O dólar, ele abriu abaixo do ponto para queda, bonitão, né? Estava a caminho da praia, lindo, foi lá e bateu o segundo alvo, 4.850. Teve, aqui o meu tá 4.853, mas vocês saem, deixa eu ver qual foi o ponto que ele bateu. Exatamente, eu sempre falo para o dólar, vocês deixar um pontinho aqui para o santo, né, gente? Eu espero que vocês estejam deixando, acho que nenhum ponto, acho que foi meio ponto aqui, né? Não espera cravar por causa de meio ponto e deixar voltar, não, tá? Mas aí, o que que acontece? Aí ele volta para fazer o pullback, né? Daqui ele volta. Quem saiu aqui, ok, pegou a venda, né? Poderia sim ter pegado, porque ele já abriu abaixo. Tá tudo certo, a gente já esperava a queda. Tem aqui o fechamento de V, né? Para ele fazer na queda, tá? Ó, fechando aqui. Só que aí ele faz uma dupla falha, ele busca de novo o fundo rompido anterior. Aí ele faz um fechamento de V, rompe esse fundo aqui, faz uma correção power trend, aí dá uma entrada de novo aqui para vocês, tá? Dá uma entrada de novo. Quem está posicionado fica vendido? Fica vendido. Quem está posicionado fica vendido. Aqui eu já estou passando pontualzinho, né? Pontual, tá? Quando você vende aqui, porque aqui está muito tranquilo, né? Olha só, eu tenho uma oferta, eu tenho uma correção no fundo anterior, né? Uma correção em colapso. Então, aqui foi uma venda bonita para fazer, né? Quando ele passa para cá e dá o aceite, o que que acontece? Muita gente vendeu aqui, claro, até eu, né? Então, o que. Até eu, claro, para ele vir buscar aqui. Só que o que que acontece? Ele começa a lateralizar aqui, ó, lateralizar. Quando ele volta, depois dessa lateralização, isso daqui é a formação de um PLS, tá, gente? Um PLS, um mini PLS, lateraliza e supera a máxima. Quando ele faz isso, vocês têm que encerrar as posições. E todo mundo encerrando as posições, porque o preço vai puxar a liquidez que a gente falou que ele podia puxar ontem, que era onde que ele podia puxar nesses dois pontos. E ele vai lá e puxa. Puxa a liquidez. Quem não saiu, tem que entender que isso daqui, ó, é reversão forte. E quando isso acontece, quando ele pendura e não termina de pagar a liquidez, porque a gente sabe que ele tem liquidez muito para baixo para pagar, como é que a gente sabe? A gente vê aqui pelo 60, não precisa nem puxar no H4, porque no H4 está imensa a liquidez, né? Ela está linda calculada, como a gente viu ontem. Mas se eu pego aqui do 60, ó, toda essa oferta, a gente está óbvio que ele não pagou a oferta, né, gente? Está óbvio, ó, ficou pendurado, ó, não me pagou. Então, o que que a gente faz nesses casos? Você pode pegar a devolução, por exemplo, do 15 minutos, não precisa pegar lá do 60. Essa puxada que ele fez aqui no 15, ó, quando ele supera esse topo aqui, muita gente vira a mão só aqui, gente, ó, quando ele perde o pullback, tá? Quando ele perde o pullback. Então, essa pernada que ele pegou para cair foi grande, né? Então, ele devolve ela para cima. Ele devolve. É o mesmo movimento que eu estava ensinando para vocês lá no índice dos 5 minutos, que ele devolve a última fluidez quando ele falha, quando ele não paga. É aqui, ó, tô vendo no macro, um montante maior, tá? Então, ó, quem virou? Os players viraram a mão a partir daqui, ó, do topo, porque a partir do topo, o que que acontece? Ele vira a mão para comprador, e aí ele vai lá e crava o 100% da liquidez. Que liquidez? Liquidez de devolução, que aí tudo bate. O contexto que aí a gente já entende que se ele superou máximas aqui, superou o topo do pullback sem fazer o pagamento, aqui pelo 15 também já fica mais claro, olha, para vocês, ó, tem uma oferta, né? Não preciso nem puxar do macro, ó. Aí eu faço o pullback, aí eu faço o quê? Eu não consigo passar daqui, eu não consigo passar do V. E aí, quando eu supero as máximas, sem terminar o pagamento, é a dupla falha. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Um fundo duplo, certo? E aí, se eu for considerar esse montante aqui, né? Por essa leitura, seria esse montante aqui que ele tem que devolver, não é? Então, você já pega daqui esse montante. Só que aí você já considera o todo, por isso que eu estou pegando essa daqui, que é a mesma leitura. Então, são mini fractais, né, gente? A gente tem o maior para o menor, eu já estou pegando o maior.
Por quê? Porque a gente sabia que a liquidez, onde tinha vendedor, se ele resolve puxar a liquidez, aonde é que tem vendedor? Onde tem vendedor é onde a oferta rompeu, certo? Quem que ela rompeu? Ela rompeu esses dois pontos. Então, se ele vai falhar o movimento, é para buscar os dois pontos. Agora, se eu quero cravar os alvos, né? Eu faço a projeção e pego a devolução cravada, tá bom? A devolução do lote que ele já pegou para cair não deu conta. Então, se vocês sabem que ele não é um processo de alta que ele está fazendo, então a gente me perguntou: ah, Laine, está falhando a alta? Eu falei: não, ele não está em alta, ele está só puxando liquidez, ele está fazendo uma correção, não tem alta. Que alta? Está falhando alta? Não, a gente não está no mercado de alta do dólar. Ele foi buscar liquidez, certo? E aí, quando ele vai buscar liquidez, ele faz esse movimento brusco mesmo, assim, ó. Assim como ele fez, acho que foi na segunda-feira, né? Ele precisa puxar a liquidez, ele vai, puxa a liquidez dele. Essa linha não ficou certa, não, né? Ele puxa a liquidez dele, né? E ele volta. Geralmente, quando ele puxa muito, ele puxa fluido, né? Na volta, ele cai fluido também. Olha só. Pronto. E aí depois, todo mundo vendeu aqui, ó. Depois que ele passou, fez o retestezinho, vendeu. Aqui deu um colapso para terminar as vendas, né? Então, todo mundo segurou essa venda até aqui hoje, tá? Muito bom. E aí a gente imaginou que daqui ele já ia cair, mas ele quer trabalhar um pouquinho mais, então a gente deixa ele trabalhar um pouquinho mais, a gente acompanha o mercado, né? Não é a gente que decide. Ele faz um PLS, ó, antes de perder a última barra do movimento. Ah, Lani, mas eu não sabia aqui. Então você espera a demanda ser maior do que a oferta, perder a última fluidez, fazer o pullback para você comprar e sair aqui. Mesma coisa que eu ensinei, ó. Se eu tenho uma última barra de queda, esse suporte trava, você não faz nada quando você está vendo esses movimentos aqui, esses candles aqui. Você tem que marcar uma linha aqui, ó, na última barra de queda, tá? Porque você vai esperar se a demanda vai superar a última oferta, porque isso daqui passa a ser um candle de exaustão. Então, quando ele volta para fazer o reteste e confirma que ele vai subir, supera a máxima, você compra, tá? Aqui também não dá entrada, aqui, ó, dá um mini liquidezinha, mas pagou, não tem falha. Passa para a zona de vendedor de novo, ó. Passa para a zona de vendedor, já no final do pregão, lateraliza rente e dá a venda. Agora a gente espera que amanhã ele termine de pagar os alvos. Quem que descaracteriza quedas? Quem que descaracteriza a queda? Esses dois pontos aqui de correção, né? Ele não pode, ele não pode superar esses dois pontos de correção, porque se ele superar aqui, aí ele quer vir buscar liquidez um pouco antes, ou mais para cima, tá? E aí a gente não quer isso, a gente espera que ele agora, ele vai terminar de pagar o caminho dele. Termina de descer para a praia. Então, gente, é assim, ó, o mercado não tem negócio de viés. Por mais que a gente tenha os alvos, ele vai mostrando pra gente, os candlestick vai mostrando pra gente o tempo todo. Então, por isso que você tem que ler tudo, né? Não adianta ler uma reversão, não adianta ler uma tendência, a tendência falha. Ah, eu quero operar só a tendência, eu quero operar só isso aqui. Não adianta, porque tudo você tem precisa do outro. Né? A leitura do preço ela é completa, não é setup, né? Muitas vezes dá para operar, eu só consigo operar ver, tudo bem, dá para fazer os recortes, mas é muito melhor até para o seu emocional quando você sabe o que o preço está fazendo, né? Quando você sabe o que o preço está fazendo. Por exemplo, você poderia saber que se isso daqui é o fundo rompido, então quando você tem um entendimento, né, é outra coisa, né? Ó. Quando você sabe que isso daqui é um fundo de reteste, isso aqui é um fundo. Então, eu não falei para vocês que quando ele rompe, retesta o fundo anterior e ele obedece, ele não fecha o V? Então, essa entrada aqui é do V. O V é o contrário, tá, gente? Que para baixo também a gente fala V, tá? Ele fecha. Então, ele fechou. Tá? Agora, como é que eu poderia saber que isso daqui é um fundo? Aí eu consigo ver isso olhando só 5 minutos? Claro que não. Você precisa trabalhar tempos macros, né? Então, por isso a gente vê aqui, olha, se você olhar no diário, a gente vê que, por que que isso é um fundo? Porque essa barra, né, conseguiu romper esse fundo aqui do diário, tá claro? Esse fundo que era um topo do PLS. Então, a gente sabe que esse ponto é um ponto de decisão entre compradores e vendedores, muito importante. Então, se ele rompe, e aí ele vai lá, ele tem a opção, sim, a gente sabe que retesta, né? O tempo todo retesta. Então, ele vai retestar o fundo anterior, por isso que quando ele volta, a gente tem um fechamento do V, tá? E aí para dar continuidade na queda. Esse ponto aqui é muito importante, né? Porque é uma zona de comprador muito forte. Por isso que ele tem dificuldade para passar, tá, gente? Para chegar no alvo. E aí a gente vai trabalhando. Quando você trabalha
position, swing, não. Está vendido lá desde de segunda-feira, essa oscilação tá tudo certo, né? Agora, quando a gente opera intraday, a gente opera todas as oscilações do preço, né? E a gente tem que estar lendo o tempo inteiro. Mas não é coisa difícil a leitura, é exatamente o que eu falo para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui como que ele tá, questão da liquidez. Deixa eu considerar isso aqui como topo, porque tá muito pavio. Deixa eu ver como é que ele tá. Nossa, tá dando perfeito ainda aqui, tá? Ele faz um negócio que ele não precisa nem recalcular a rota. De todo jeito que a gente pega, ele dá de novo. Deixa eu ver aqui no H4 como é que ficou agora, gente. Ele fez esse topo novo, então esse é o último topo, tá? Ó. Então, agora ele fez esse topo novo hoje devido à correção, e aí ele tem a perda dessa mínima para aceite. Aí ele dá mais, né? Ele dá mais do que o aceite. Então, talvez ele precise corrigir um pouquinho mais. Deixa eu ver. O aceite está dando por aqui, ó. Então, se ele faz um candle acima para perder a mínima aqui. Deixa eu ver no. Olha só, esse candle que ele fez de alta aqui, ó. Esse candle aqui, ó, de alta, ele não poderia ser confirmado, porque, nossa, ia ser muito ruim, ó. Se ele confirmasse, ele ia querer buscar aqui para depois cair, tá? Se bem que tem esse fundo aqui ainda para segurar. Então, assim, ó, ele fez esse reteste aqui a primeira vez. Se esse reteste não consegue mandar para baixo, ele pode voltar e fazer aqui, né? Pode fazer só nesse agora, tá? Só nesse, tá bom? Agora, ele não pode fechar acima e confirmar para cá, senão ele vai ter que buscar aqui, ó, né? Porque aí ele já vai ter que reverter esse topo. Aí ele vai ter que estar puxando muita liquidez para ir na obrigação dele, né? Ele já não fica legal. Mas tudo bem, a gente trabalha o que tem, tá, gente? Deixa eu ver no 60 minutos como é que tá. Nos 60 minutos, ele fez o ombro, cabeça, ombro, né? Ele tá engatando bonitinho para fazer o papel dele. O índice já foi bonito, né? O índice foi bonito, não precisou dessas bagunças. Agora o dólar quis puxar a liquidez, né? No ponto que a gente já esperava. Então, está tudo certo. Como a gente entende a falha, entende que a tendência, quando ela não é completa, ele devolve, né? O dinheiro que ele pegou, a gente estopa ali quase no zero, porque você pega quase no ponto de entrada, quando você identifica, né? Então, tá tudo maravilhoso, gente. A projeção do 60 não tá bem pequenininha. Ele pode pagar essa projeçãozinha aqui, ó, do 60, do dia, né? Do dia, se ele tivesse continuidade, ele só conseguiria ir até aqui, tá, gente? Ó, ele não puxou muito dinheiro, não. Agora, deixa eu ver. Aqui tá respeitando os topos. Aí ele pode vir até aqui agora, para ele, o ponto que ele vem aqui, ó, até esse aqui, tá? Ó, até aqui, tá? Eu vou até marcar aqui para vocês. Vou até marcar. Peraí, essa linhazinha aqui. Ele já tá fazendo a correção, fechamentinho, vem até aqui, ó, tá? Que ponto que é a origem do 60, 4.860, que é pontinho de parada, tá? Não é alvo, não, mas eu vou marcar para vocês, tá bom? Pode ser que depois que ele chegar aí, ele volta um pouquinho, eu vou deixar marcado, tá? O 4.860. E aí ele entra nessa caixinha aqui do 60, para depois romper isso, e só então dar continuidade na queda dele, ó. Essa caixinha aqui, ó, onde travou ele hoje, tá? Esses dois pontos aqui é chatinho, tá bom? Se ele não tiver muita força, ele fica querendo lateralizar aqui dentro, para só então dar a continuidade, tá, gente? Então deixa marcadinho isso daí. A falha para alta ele tem que, ó, ele já começou a cair, então ele já aceitou essa oferta, certo? Fez pullback, aceitou. Então esse último movimento aqui precisa ser perdido, se ele quiser subir mais um pouco. Então, se ele perder esse último movimento, então ele já está fazendo a falha do aceite da queda de novo. Aí a gente tem que projetar as duas barrinhas aqui e ver, ó, e ele vai dar na outra linha do reteste. Aí ele vai querer já retestar essa, ó, porque é o valor certinho de pagar a última fluidezinha, tá? Mas a gente espera que depois de ter puxado essa liquidez aí lá no fundo anterior, ele consegue ir agora, não é possível, né? Ele arrumou dinheiro agora para conseguir para conseguir terminar de cair. Eu acho que ele esqueceu as malas de ir para a praia. Mas brincadeiras à parte, é isso, pessoal. Dá para operar tudo, não pode ter viés, mesmo o mercado desenhado, você tem que entender quando ele vai reverter, quando ele está passando
para um suporte, para uma resistência, está indo fazer um reteste, tudo isso que eu vou mostrando para vocês, né, que eu deixo já mais ou menos pronto, mas aí no dia a gente tem que ver, né, o que que o mercado vai fazer, tá? Ó, as linhas, ela te dá, olha só, como ela não te deixa perdido, né, esses suportes e resistência que eu tenho marcado. Se você ver essa barrona forte, olha, isso daqui é uma barra elefante, né, que falam, é uma barra de continuidade? Não. É uma barra de quê? De exaustão. Se é uma barra de exaustão, então o que que você faz? Ah, bom, então eu vou esperar ele superar, ele passa para a zona do comprador, faz o reteste, ó, na linha, ó, é tudo na linha, gente, ó. Essas linhas eu marquei hoje? Não. Olha só, olha só, olha isso daqui, ó, a perfeição, ó. Olha a perfeição do reteste, olha. Isso aqui, olha isso aqui eu tô cansada de mostrar para vocês todo dia, né? Já tá ficando até chato. Mas é muito perfeito, né, gente? Olha só, se você não pegou a reversão aqui, ó, quando ele volta e faz o reteste, ó, compra a partir daqui também, tá vendo? Então, de todo jeito, você tem as entradas bonitinhas. É só ter paciência de esperar. E além da paciência de esperar, é você não ficar enviesado. Por exemplo, se você vê, você está vendido aqui. Eu mesma estava vendida aqui, tá? E mais alguns alunos. Vendemos aqui. Por quê? Porque ele fez a barra, a oferta, ele fez a correção de 33, é um power trend de força, já tinha retestado. Só que a correção de 33, ela tanto serve para cair, como ela serve para ser, ela vira um PLS se subir. Então, quando supera a máxima dela, todo mundo encerra. Então, a gente encerrou as posições aqui, ó. O stopzinho ficou, olha, a gente entrou aqui, ó, tá? O stopzinho ficou, deixa eu medir aqui, bem pequenininho, tá, gente? É sempre assim, o stop é muito pequeno, porque o stop, ó, 3 pontos. O stop, o que que é? É um desacordo. É um desacordo. Ah, você não, nossa, você aceitou e não vai me pagar? Então, peraí, você vai voltar para puxar a liquidez? Então, nós vamos junto. Os players, quando vê isso daqui, eles viram a mão. Então, para que que a gente vai ficar posicionado? Se uma vez que ele reveste isso daqui, ó, é obrigação dele buscar a origem. A origem está aqui em cima, gente. Para que que a gente vai ficar vendido esperando ele pagar aqui e pegar o mesmo tanto de volta? Se você sabe que depois que reveste aqui, ele vem aqui, está entendendo? Então, fica uma coisa sem lógica, né? Sem lógica. Ninguém precisa ficar pendurado em posição que não faz mais sentido. E aí, quando a gente volta nos tempos maiores, a gente entende, bom, então ele vai puxar a liquidez, né? Porque o tanto que ele andou hoje, quando ele devolve, ele dá lá na liquidez mesmo, no fundo anterior, que ele vai fazer correção no fundo anterior, né? Como eu expliquei aqui no começo para vocês, ó. A gente já vê que ele andou esse tanto e vai subir, poxa, já depois de ter andado tudo isso, então quer dizer que ele vai devolver tudo isso? Então vai, então vamos, tá? Então, assim é o preço, tá bom? Então, essa foi a leitura de hoje. Deixa eu ver se tem alguma coisa para marcar aqui no H4, que eu não marquei. No H4, essa origenzinha aqui, justamente onde ele parou, tá? Ó, justamente onde ele parou, que é a origem da correção, tá bom? A origem da correção vou deixar marcada, tá? Para quem está operando menorzinho aí. Tudo bem? Alvo continua o mesmo, não descaracterizou nada ainda. A gente tem apenas uma correção em fundo anterior, tá bom? Tendência de queda, fui testar o fundo anterior, tentei reverter, testei mais alto, não consegui, estou no processo ainda de queda, aqui eu tenho uma trava, aqui eu tenho uma trava, preciso romper para continuar, tá bom? Se falhar, subir aqui, aí ele vai querer buscar a liquidez nesses fundos aqui para depois cair, tá? Mas o alvo continua o mesmo. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Ficamos por aqui. Até amanhã e tchau, tchau.